Eu vou pra academia daqui a pouco e assim, não queria treinar, ainda mais hoje que é um dia de perna. Mas eu tava aqui pensando, eu me sinto cansada, ansiosa, estressada e treinar só um pouco contraditório, porque você vai cansar o corpo. Exatamente, você vai cansar o seu corpo. Então, nem que seja um treininho de leve, eu vou. Porque é uma das poucas coisas que atualmente eu consigo fazer por mim, sabe? Eu tava me arrumando pra sair pra treinar agora e falei, nossa, mas eu não vou, só que é o que eu consigo fazer por mim no momento, né? Treinar, tomar um banho mais longo. Ontem, quando eu fui dormir, não tinha aparecido a lista com a divisão dos alunos, determinando o dia e o horário que cada um vai fazer a prova. E aí chegou num ponto da madrugada, eu acho que era umas 3h20, alguma coisa assim, que eu não consegui mais pregar meu olho, de tão preocupada que eu tava. Que aquela coisa fica assim, ó, no nosso inconsciente. Olha o celular, vê se já saiu a lista. Aí eu fui e vi que tinha saído a lista, isso de madrugada. E aí eu me senti um pouco mais aliviada, porque meu dia de fazer a prova não é hoje, vai ser amanhã à tarde. O que por um lado é bom, porque daí dá mais tempo para estudar e revisar as coisas. E por outro é ruim, porque eu sinceramente já queria logo acabar com isso, já queria fazer essa prova, ficar mais tranquila. À tarde, que os professores vão estar super cansados para tomar exame, então assim, não... é bom e não é, né? Mas enfim. Bom, eu já tô aqui no meu cantinho de estudos com os meus resumos. Alguns já estão velhos, porque são do ano passado, né? E outros são desse ano. Alguns eu imprimi de um curso que eu comprei, mas não posso mostrar, né? Na hora que a gente compra o curso, pedem para não divulgar o material, enfim. E outros estão no computador. Eu tenho esses papéis de receita médica que eu ganhei de um congresso que foi ano passado de cardiologia. E aí, como vai ficar parado na minha gaveta, sabe-se lá quando eu vou usar, então eu acabo usando como rascunho, sabe? Pra escrever fórmulas, desenhar os gráficos, anotar coisas aleatórias. Inclusive também ganhei caneta, muito útil, tem sido muito útil. Agora são 12h39. Eu vou tentar simular perguntas dos assuntos de forma aleatória e aí ver como eu ensaio. Não é 100% simular 100% a prova, né? Porque na prova você tá ali com o professor e tal, mas eu acho um bom caminho. É uma forma da gente tentar colocar em prática o que estudou e não ficar só lendo resumo por resumo nessa posição passiva e muitas vezes se enganando, né? Bom, agora são 5h46, eu já acabei de estudar, vou guardar minhas coisas. Não estudei a quantidade de tempo que eu costumo estudar, obviamente que o mais importante é a qualidade, né? Mas eu tenho um parâmetro de tempo que eu estudo todos os dias pra manter a disciplina. E tá certo, né? Afinal de contas é véspera de prova, a gente não tem que estudar com a mesma intensidade, pelo menos eu acho, que a gente estudaria no dia normal, até porque o descanso faz parte da nossa preparação para um exame. E assim, gente, eu acho fisiologia uma matéria muito interessante, porque ela aborda muitos assuntos desde o ponto de vista prático, então sai um pouco daquela dinâmica do ciclo básico de só de ser teoria, 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 teoria. Não, você aprende a medir pressão, a ler um eletrocardiograma, não a fundo como um cardiologista, né, uma cardiologista da especialidade.
Outro exemplo é a espirometria, que é o exame que a gente faz para ver se o pulmão tá normal ou com alguma doença. Eu acho que é uma das matérias mais importantes e, como eu falei, é a base de outras matérias, então por isso os professores são bem exigentes. Só que eu acho muito cansativo, porque são 6 unidades para uma prova, só que cada unidade tem 2 assuntos, então são 12 assuntos que sim estão integrados de certa forma, mas você tem que saber o detalhe fino de cada um deles. Então é bem cansativo estudar, eu acho que é muita coisa para uma prova só, e ademais uma prova oral, né? Bom, esses são momentos antes de eu sair de casa para fazer a minha prova na faculdade. Eu estudei um pouquinho de manhã hoje, revi alguns conceitos que eu tava um pouco fraca, principalmente na parte de desenho, dos gráficos, que são muitos, então alguns eu acabo me esquecendo, principalmente dos valores. E dei uma pincelada nos meus resumos de modo geral. Eu acho que tanto na véspera da prova quanto no dia da prova não tem como fazer milagres. Então é muito do esforço que você fez nos dias anteriores. E assim, eu acho que dá pra ver que eu tô um pouco cansada. Acordei tarde, consegui ter uma boa noite de sono, só que o cansaço não se resolve de um dia pro outro, principalmente se for um cansaço acumulado. Então assim, eu tenho algumas responsabilidades fora os estudos, que também sugam um pouco da minha energia, e eu tô numa fase assim do ano que eu me sinto bem sobrecarregada. Então, eu não vejo a hora de fazer essa prova logo, me livrar disso. E com relação aos meus sentimentos sobre essa prova de hoje, eu, assim, não gosto de comentar no sentido de fazer suposições. Ah, eu acho que eu vou bem, eu acho que eu vou mal. Porque a gente não sabe o que vai encontrar lá na hora. Muitas vezes tem a questão de como o professor vai te tomar o exame, das perguntas que vão ser feitas. Às vezes pode ser um assunto que eu domino, pode ser um assunto que eu não domino. Então o correto é a gente não ficar trabalhando com achismos, porque a chance de se frustrar desse jeito é muito grande. Então eu prefiro ser realista e dizer, eu me preparei bastante para essa prova de hoje, estudei de um jeito diferente do ano passado, aprendi muitas coisas que eu achava que sabia, não, na verdade não sabia. E tô tranquila, eu sei que lá na hora, quando eu for chamada, eu vou ficar um pouco nervosa, não tem como não ficar. Mas eu tô com a minha consciência tranquila. Acho que se eu pudesse voltar atrás, eu estudaria da mesma forma. Pode ser que tenha me faltado um outro assunto, um ou outro detalhe, porque o conhecimento nunca é suficiente. Tem sempre alguma coisa que faltou a gente estudar, que faltou a gente aprender, que não foi suficiente. Mas aí a gente não tem o controle, né? Eu e mais outros alunos fomos convocados para estar na faculdade 1h45, agora é 11h54. E eu vou de a pé para a faculdade. São mais ou menos 30 minutos, 35, depende da minha pressa, daqui de casa para lá. Sim, eu vou de a pé por uma questão financeira, não que eu não tenha dinheiro para pôr passe no meu cartão de ônibus, mas eu, Emanuela, prefiro usar o dinheiro para... Como eu não vou todos os dias na faculdade, são dias específicos, eu prefiro usar para outras coisas, para outras prioridades, como as contas de casa. Então, por uma questão financeira, da administração que eu tenho feito, eu acabo sacrificando um pouco desse lado, que não é de todo ruim. No caminho eu gosto de ouvir música, escutar alguma meditação, então pra mim não é tão ruim. É ruim quando eu tenho que ir todos os dias na faculdade, aí acaba sendo impossível. Mas não é o caso de 2025, são em dias específicos, então acaba compensando mais ir de a pé do que de ônibus, entendeu? E é isso, eu vou descansar um pouquinho e daí vou pra faculdade agora, daqui a pouco.
o dia seguinte. Deixa eu arrumar essa câmera. Já é o dia seguinte, dia 7 de janeiro. É 7 de janeiro? É o dia seguinte, dia 7 de agosto. E ontem eu cheguei muito atordoada da faculdade, com muita dor de cabeça e um pouco frustrada. Até tentei gravar um vídeo pós-prova, mas eu tava muito atordoada. Então, achei melhor agora de manhã que eu acordei mais tranquila, vim aqui contar pra vocês como que foi a minha prova. Então, uma das questões, das perguntas do ano passado que me tirou da prova, foi a pergunta que eu comecei a fazer a prova esse ano, que é sobre a união neuromuscular. Em palavras simples, para quem não é desse nicho de medicina entender, é um processo que ocorre para a contração do músculo esquelético, né, que é a união entre uma motoneurona, um neurônio motor, e a célula muscular esquelética. E aí a professora me tratou super bem durante todo o exame e pediu, quando eu comecei a fazer a prova, ela pediu para eu fazer um desenho, um esquema dessa união neuromuscular. Comecei a me enrolar na explicação, porque eu comecei a ficar nervosa. Não aquele nervosismo tipo, eu não sei do assunto, mas eu estou um pouco intimidada por estar aqui fazendo prova. Então, aí eu fiquei com esse um pouquinho nervosa, me enrolei no começo da explicação, mas ela me orientou para eu explicar da forma correta. Aí ela viu que eu sabia e partiu para outro assunto. Eu achei um pouco contraditório e me deixou decepcionada um ponto da prova, que é assim, durante a cursada da matéria, eles falam que a gente não precisa saber muito sobre medicamentos, porque a gente vai aprender isso em farmacologia, sobre doenças, porque nós vamos aprender em patologia, é mais sobre a fisiologia, o mecanismo dos processos, até porque a matéria é fisiologia. Só que na prova eles cobram isso, então fica um pouco contraditório. E aí ela me perguntou quais medicamentos poderiam afetar esse processo da união neuromuscular, por sorte ou por esforço meu, né? Foi uma coisa que eu estudei, consegui responder para ela certinho. E quando a gente passou para outro tema, foi justo o tema que não é que eu não sabia, mas eu estava assim um pouquinho mais deficiente. Como eu sou recursante, ano passado tentei 2 vezes passar nessa matéria, então estudei uma vez, não passei, estudei de novo, não passei. Agora esse ano eu estudei tudo de novo. Não tem como virar para mim e falar que eu não sei dos assuntos, que eu estudei pouco ou que faltou eu estudar isso. Obviamente que o estudo é infinito, então sempre tem alguma coisa que faltou estudar, que faltou entender melhor. E um desses assuntos foi sobre homeostasia, que eu não sei como fala em português, vou deixar escrito aí, sangue e homeostase, que são os processos que envolvem a coagulação sanguínea e tudo mais, só que ela pediu especificamente pontos que eu não tinha visto. Assim, eu vi por cima e eu não achei que era importante eu ter na minha cabeça. A pergunta disparadora foi: quais parâmetros se veem alterados em um paciente que tem hemorragia? Obviamente que isso é muito importante da gente saber. Para um aluno que está no ciclo básico, saber quais parâmetros já se veem alterados, não sei. Algum aluno avançado me diga aí. Mas, de qualquer forma, eu tinha um pouco de noção, aí eu expliquei para ela, a pressão arterial diminui, aí se põe em ação os mecanismos que regulam a pressão arterial. Essa parte ela falou, não, realmente tá certo, mas qual que é o mais importante? Ah, mais importante, né, Manuela, é aumento da frequência cardíaca. Só que aí eu respondi, mas ela ficou assim mais ou menos, não foi exatamente o que ela queria ouvir. E o ponto que eu não consegui responder mesmo, que foi uma coisa que eu falei assim pra ela, ó, não vai dar certo isso, foi que ela pediu o nome das anemias. Eu fui sincera pra ela, eu falei assim, não decorei o nome das anemias, de todas as anemias. E falar pro professor que você não estudou, que você não sabe, é meio que um ponto de, né? Mas eu fui sincera, eu falei, olha, eu não decorei o nome de todas as anemias, então eu não sei responder essa pergunta. Aí ela falou, ah, tá bom, você tá aprovada, sua nota é essa. Então assim, foi um exame tranquilo,
Achei que a professora foi bacana, assim, extremamente imparcial, não foi nem muito grossa, nem muito cordial, foi, assim, neutra. Não sei dizer se algumas coisas que ela me perguntou são condizentes com o ciclo básico, mas eu compreendo que é importante saber e desde já eu vou, nas próximas unidades que eu for estudando da matéria, eu vou revisar essa parte, porque se eu quero ser uma boa médica, eu vou tapar as lacunas que eu tenho, então não há problema nenhum em ela pegar e me corrigir. Acho que esse é o ponto principal de você ser um bom profissional. Mas o que mais me frustrou, assim, eu não estou frustrada pela prova que eu fiz. Ontem eu cheguei muito frustrada em casa porque eu me esforcei muito para essa prova. E chegou um ponto que eu comecei a falar assim: nossa, mas a nota que eu tirei não foi condizente com o meu esforço, eu tô muito decepcionada. E tiveram algumas perguntas que ela tava me fazendo que eu não tava entendendo a pergunta que ela tava me fazendo. Tanto que teve um momento que eu falei assim: você pode me perguntar de outra forma? Porque eu não tô entendendo o que você tá me perguntando. Só que, na verdade, esse pensamento parte de cobrança que nós fazemos em nós mesmos. E assim, gente, sinceramente, essa frase clichê de uma nota não define é verdade. O importante é passar sim. Uma coisa é você passar pelo seu esforço meia boca. Ah, eu vou passar mesmo, tá tudo certo. Outra coisa é você saber o quanto você se esforçou, que você sabe dos assuntos, você teria uma boa conduta, embora existam pontos a melhorar, mas você passou. Não, então eu passei, tô aliviada, sei o quanto eu me esforcei, então eu tenho que pender para esse lado. E fora que eu fui com uma noção da prova, mesmo eu já tendo feito essa prova, eu achei que eu ia chegar lá e ela ia me fazer perguntas pontuais. E a mulher fez eu raciocinar, mas ela fez eu ter um raciocínio que eu não sabia nem que eu conseguia raciocinar daquele jeito. Ela foi fazendo eu pensar, pensar, pensar. E tá tudo certo. Quando a gente é médico, ou médica, a gente vai se deparar com um paciente e vai precisar raciocinar o que está acontecendo, o contexto que o paciente está inserido, é, a situação que ele trouxe, que ele apresentou para mim, como eu posso ajudar ele. Então, sim, é todo um raciocínio, mas eu acho que eu tava moscando, acho que eu boiei, acho que eu estudei tanto que, não sei, não sei, gente. Eu só sei que ontem eu cheguei frustrada, agora que eu dormi um pouco mais, acordei tarde, tô mais tranquila, eu vejo que foi só um excesso de cobrança da minha parte. Estou muito aliviada porque já passei nessa prova. Ainda tem mais uma para eu fazer antes do ano acabar dessa matéria. E tenho mais outras provas orais para fazer, mas o primeiro semestre acabou. Eu vou focar hoje em arrumar minhas coisas, porque tá tudo uma bagunça, cuidar um pouquinho de mim, porque amanhã as aulas começam de novo. E vai ser mais uma luta. E vocês vão me acompanhar, tenho certeza. Gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Eu espero que possam continuar me acompanhando no meu canal, que eu estou registrando essa minha saga morando na Argentina, os meus perrengues, esses primeiros vídeos sobre a minha prova. Eu queria mostrar um pouco da minha realidade como estudante. E se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e deixem o feedback de vocês aí nos comentários. Até a próxima. Tchau!